Se me é permitido, desejo falar nessa manhã sobre um assunto que me parece muito importante. Não se trata de nenhuma ideia, conceito ou fórmula para ser posta em prática, porque conceitos, fórmulas e ideias impedem efetivamente a compreensão dos fatos tais como são. Por compreender um fato, entendo observar uma atividade, um movimento de pensamento ou de sentimento e perceber o seu significado no momento da ação. A percepção de um fato, tal como é, deve verificar-se no momento da própria ação. E se não compreendermos profundamente os fatos, estaremos sempre sendo perseguidos pelo medo. Penso que quase todos levamos essa enorme carga de medo, consciente ou inconsciente. E nessa manhã, desejo examinar esse problema com vocês, para ver se podemos despertar uma compreensão total do medo e causar, assim, sua completa dissolução, de modo que, ao sairmos daqui, estejamos verdadeira e efetivamente livres do medo. Assim sendo, me permiti lhes sugerir que escutem tranquilamente, sem estar argumentando interiormente comigo. Iremos argumentar, permutar palavras, verbalizar nossos pensamentos e sentimentos logo mais. Mas, por ora, fiquemos escutando, em certo sentido, negativamente. Isso é, com total neutralidade no ato de escutar. Escute apenas. Eu lhes estou comunicando alguma coisa, e vocês nada me comunicam. Para compreender o que desejo lhes transmitir, devem escutar. E no próprio ato de escutar, terá a possibilidade de comungar com o orador. Infelizmente, a maioria de nós é incapaz desse escutar negativo, silencioso, não só aqui, mas também em nossa existência de cada dia. Quando saímos a passeio, não ouvimos os pássaros, o ciciar das árvores, o murmúrio do rio. Não escutamos as montanhas nem os céus distantes. Para estar em comunhão direta com a natureza e com outras pessoas, devemos escutar. E só podemos escutar quando estamos negativamente silenciosos. Isso é, escutando sem esforço, sem atividade mental, sem verbalizar, argumentar ou discutir. Não sei se alguma vez já experimentou escutar de maneira completa sua esposa ou marido, seus filhos, o carro que passa, o movimento dos próprios pensamentos e sentimentos. Nem escutar, nenhuma ação existe, nenhuma intenção, nenhuma interpretação. E esse ato de escutar produz uma grande revolução na raiz mesma da mente. Mas, em geral, não estamos acostumados a escutar. Se escutamos algo contrário ao nosso pensar habitual, ou se é atacado um dos nossos ideais favoritos, ficamos terrivelmente agitados. Temos interesses adquiridos em certas ideias e ideais, assim como os temos em propriedades e em nossa própria existência e conhecimentos. E quando vemos ser impugnada qualquer dessas coisas, perdemos o equilíbrio, a serenidade e resistimos a tudo o que se diz. Ora, se deseja realmente escutar, esta manhã, o que se está dizendo, escutar sem percebimento vigilante e sem escolha, cumpre seguir o orador não verbalmente, isso é, sem análise discursiva. E, portanto, vocês movem em harmonia com o significado transcendente da palavra. Isso não equivale a pôr-se a dormir ou encontrar-se num estado beatífico de sentimentalidade, grato ao eu. Pelo contrário, o escutar exige plena atenção, que não é concentração. Essas duas coisas são totalmente diferentes. Se escuta atentamente, talvez possamos, vocês e eu, alcançar aquelas grandes profundezas onde se encontra a criação. E isso, sem dúvida nenhuma, é essencial,
porque a mente superficial, ansiosa, sempre ocupada com múltiplos problemas, não pode compreender o medo, uma das coisas fundamentais da vida. Se não compreendemos o medo, não haverá nenhum amor, não existirá criação. Não o ato de criar, porém aquele estado de criação eterna, o qual não pode ser expresso em palavras, quadros e livros. Assim, temos de estar livres do medo. O medo não é uma abstração, uma simples palavra, embora para a maioria de nós a palavra se tenha tornado mais importante do que o fato. Não sei se já pensou em se libertar total e completamente do temor. Isso pode ser feito de maneira tão completa que não haverá mais sombra de medo, porque a mente estará sempre à dianteira do fato. Isso é, em vez de preocupar-se com o medo e tentar vencê-lo depois de manifestar-se, a mente está à sua dianteira e, portanto, livre dele. Para compreender o medo, cumpre examinar a questão da comparação. Por que comparamos? Em matéria técnica, a comparação revela progresso, que é coisa relativa. Há 50 anos não havia bomba atômica, não havia aviões supersônicos, mas agora temos essas coisas. E daqui a mais 50 anos, teremos outras que atualmente não temos. Isso se chama progresso, o qual é sempre comparativo, relativo, e nossa mente está enredada nessa maneira de pensar, não apenas por fora, por assim dizer, mas também por dentro. Na estrutura psicológica de nosso ser, pensamos comparativamente. Dizemos, sou isso, fui aquilo, e serei diferente no futuro. A esse pensar comparativo, chamamos progresso, evolução, e todo o nosso comportamento, moral, ético, religioso, nas relações profissionais e sociais, nele se baseia. Nos observamos comparativamente em relação a uma sociedade que é o produto dessa mesma luta comparativa. Ora, a comparação gera medo. Observe esse fato em você mesmo. Desejo ser um melhor escritor, ou uma pessoa mais bela e inteligente. Desejo possuir mais saber do que outros. Desejo ter muito êxito, me tornar uma pessoa importante, ter mais fama no mundo. O sucesso e a fama são, psicologicamente, a verdadeira essência da comparação, com a qual estamos constantemente criando medo. E a comparação dá também nascimento ao conflito e à luta, que se considera coisa muito respeitável. No seu sentir, deve estar em competição para poder subsistir nesse mundo, e assim compara e compete nos negócios, na família, nos chamados assuntos religiosos. Precisa de alcançar o céu para você se sentar ao lado de Jesus, ou quem quer que seja o seu particular salvador. O espírito de comparação se reflete no vigário, que quer tornar-se arcebispo, cardeal e, por fim, papa. Esse mesmo espírito nós outros cultivamos diligentemente durante a nossa vida, lutando para nos tornarmos melhores ou para alcançarmos posição mais alta do que o outro. Nossa estrutura social e moral se baseia nisso. Há, pois, em nossa vida esse constante estado de comparação e competição e a perene luta para sermos alguém, ou para sermos ninguém, o que vem a dar no mesmo. Isso, suponho, é a raiz de todo medo, porquanto produz inveja, ciúme e rancores. Onde está o rancor, aí, evidentemente, não está o amor, e gera-se medo e mais medo. Como disse, fique só escutando. Não pergunte como posso deixar de comparar, o que devo fazer para conseguir. Nada pode fazer para acabar com a comparação. Se fizesse alguma coisa, o seu motivo seria também
oriundo da comparação. O que pode fazer é apenas perceber que essa coisa complexa, chamada nossa existência, é uma luta comparativa, e que se tenta atuar contra ela, se tenta alterá-la, de novo você se verá apoderado do espírito comparativo e competitivo. O importante é escutar sem nada desfigurar. E desfiguramos o que estamos escutando ao desejarmos fazer algo a seu respeito. Estamos, pois, vendo as implicações e o significado dessa avaliação comparativa da vida e a ilusão de pensar que a comparação produz compreensão. Comparação das obras de dois pintores ou de dois escritores, comparação de si próprio com o outro menos inteligente, menos eficiente, mais belo e etc. E pode-se viver nesse mundo, tanto exterior como interiormente, sem comparar? Percebem o estado da mente que está sempre comparando? Reconhecê-lo como fato e deixar-se ficar com esse fato. Isso exige muita atenção. Essa atenção produz sua disciplina própria, a qual é extremamente flexível. Não tem padrão, não é compulsiva, não é ato de controlar, subjugar, negar, na esperança de melhor compreender a questão do medo. Essa atitude perante a vida, baseada na comparação, é um dos principais fatores de deterioração da mente, não acha? Deterioração da mente supõe embotamento, insensibilidade, declínio e, portanto, completa falta de inteligência. O corpo se deteriora pouco a pouco, porque vamos envelhecendo, mas a mente também está se deteriorando. E a causa dessa deterioração é a comparação, o conflito, o esforço competitivo. A mente semelha um motor a funcionar com excesso de atrito. Não pode funcionar adequadamente e, durante o seu funcionamento, deteriora-se com rapidez. Como vimos, a comparação, o conflito, a competição, não só danificam, mas também causam medo. E onde há medo, há obscuridade, e não existe afeição, compreensão e amor. Pois bem, o que é o medo? Alguma vez vocês já viram frente a frente com o medo? Ou apenas com a ideia do medo? A diferença entre as duas coisas, não? O fato real, o medo, e a ideia do medo são duas coisas totalmente diferentes. Em geral, nos achamos enredados na ideia do medo, numa opinião, num juízo, numa avaliação do medo. E nunca nos achamos em contato com o fato real, o temor em si. Isso precisa ser ampla e profundamente compreendido. Tenho medo, por exemplo, de serpentes. Vi uma, um dia, que me atemorizou, e essa experiência me permaneceu na mente como memória. Quando à noite saio a passeio, essa lembrança entra em função e já vou com medo de me encontrar com uma serpente. Assim, a ideia do medo se tornou mais vital, mais potente do que o próprio fato. O que significa isso? Que nunca estamos em contato com o medo, porém apenas com a ideia do medo. Observe esse fato em você mesmo. E a ideia não pode ser afastada artificialmente. Você pode dizer: tentarei enfrentar o temor sem a ideia, mas isso não é possível. Agora se percebe realmente que a memória e a ideação te impedem de comungar com o fato do medo, do ciúme, o fato da morte. Então se estabelecerá uma relação completamente diferente entre vocês e a realidade. Para a maioria de nós, a ideia é bem mais importante do que a ação. Nunca agimos completamente. Estamos sempre limitando a ação com a ideia, ajustando ou interpretando a ação de acordo com uma fórmula, um conceito, e, portanto, não há ação nenhuma. Ou antes,
A ação é tão incompleta que cria problemas. Mas, uma vez compreendido esse fato extraordinário, a ação se torna coisa sumamente vital, portanto, já não se ajusta a uma ideia. O medo não é uma abstração, está sempre em relação com alguma coisa. Tenho medo da morte, medo da opinião pública, medo de não me tornar benquisto, popular, medo de nada realizar e etc. A palavra medo não é o fato, é apenas um símbolo que o representa, e para a maioria de nós, o símbolo, no sentido religioso ou em outro qualquer, é mais importante do que o próprio fato. Ora, pode a mente libertar-se da palavra, do símbolo, da ideia e observar a realidade, a coisa existente sem interpretação, sem dizer, preciso olhá-la, sem ter nenhuma ideia sobre ela? Se encaramos o fato, a realidade, com uma opinião a seu respeito, estamos apenas a nos entreter com ideias, não é verdade? Portanto, isso é algo que muito importa compreender, que quando olho um fato através de uma ideia, não há comunhão nenhuma com o fato. Se quero estar em comunhão com o fato, então a ideia deve desaparecer completamente. Pois bem, prossigamos desse ponto para ver aonde nos leva. Ao fato de que teme a morte, teme o que alguém dirá e teme dúzias de coisas. Quando já não está olhando esse fato, através de uma ideia, de uma conclusão, de um conceito através da memória, o que acontece realmente? Em primeiro lugar, não há separação entre o observador e a coisa observada. O eu não está separado dessa coisa. A causa da separação foi eliminada e, portanto, se acha em direta relação com o que chama medo. O eu com suas opiniões, ideias, juízos, avaliações, conceitos, memórias. Tudo isso está ausente e só há aquela coisa. O que estamos fazendo é difícil. Não é um simples entretenimento matinal. Eu sinto que é possível uma pessoa sair desse pavilhão nessa manhã profunda e completamente livre do medo. E então, essa pessoa é um verdadeiro ente humano. Está agora frente a frente com o fato. A sensação ou apreensão que chama medo e que foi produzida por uma ideia. Tem medo da morte. Estou tomando isso apenas por exemplo. Ordinariamente, considera a morte uma simples ideia, não um fato. O fato só se apresenta a você quando está morrendo. Sabe da morte de outras pessoas e a compreensão de que também você tem de morrer se torna uma ideia geradora de medo. Olha o fato através da ideia, a qual te impede o contato direto com o fato. Há um intervalo entre o observador e a coisa observada. É nesse intervalo que surge o pensamento, sendo o pensamento a ideação, a verbalização, a memória que oferece resistência ao fato. Mas quando esse intervalo não existe, isso é, quando ausente o pensamento, que é tempo, está diante do fato, e então o fato atua sobre você. Você não atua sobre o fato. Espero que esteja compreendendo tudo. É isso demais para uma manhã de calor? Eu sinto que o viver com medo, de qualquer espécie que ele seja, é, se posso empregar o termo, uma coisa má. Viver com medo é uma coisa má, porque gera ódio, desfigura o pensar e perverte toda a sua vida. Portanto, é absolutamente necessário que o homem religioso seja completamente livre de medo, tanto exterior como interiormente. Não me refiro à reação espontânea do corpo físico para se proteger, que é algo natural.
É normal, ao ver uma serpente, saltar para longe dela, o que é apenas um instinto físico autoprotetório, e seria anormal não ter essa reação. Mas o desejo de se estar em segurança, interiormente, psicologicamente, em qualquer nível do próprio ser, gera medo. Podemos ver, em toda parte, os efeitos do medo e compreender, assim, quanto é importante que a mente não seja, em tempo algum, um terreno de cultura do temor. Se bem escutar o que aqui se diz nessa manhã, terá visto que o medo nunca se acha no presente, porém, sempre no futuro. Ele é provocado pelo pensamento, pelo pensar no que poderá acontecer amanhã ou daqui a um minuto. Assim, o medo, o pensamento e o tempo são companheiros. E para se compreender e transcender o medo, é necessária a compreensão do pensamento e do tempo. Todo pensar comparativo deve cessar. Toda ideia de esforço, que envolve competição, ambição, adoração do êxito, luta por tornar-se alguém, deve findar. E uma vez compreendido todo esse processo, não há conflito nenhum. Há? Portanto, a mente já não se acha num estado de deterioração, porquanto é capaz de enfrentar o medo e não propicia o seu aparecimento. Esse estado livre do medo é absolutamente necessário para que se possa compreender o que é criação. Em regra, a vida é para nós entediante rotina, e nela não encontramos nada novo. Toda coisa nova que ocorre, logo a transformamos em rotina. Alguém pinta um quadro, que passa a ser novidade, mas logo depois deixa de sê-lo. O prazer, a dor, o esforço, tudo se torna rotina, tédio, luta perene e pouco significativa. Estamos sempre a buscar algo novo. O novo em filmes, o novo em quadros. Queremos sentir e expressar coisas novas, diferentes, não traduzíveis de imediato em termos do velho. Esperamos encontrar um certo truque ou técnica engenhosa mediante a qual possamos nos expressar e nos sentir satisfeitos. Mas também isso acaba se tornando uma terrível importunação, uma coisa feia que temos vontade de destruir. Nos achamos, pois, num constante estado de reconhecimento. Toda coisa nova é imediatamente reconhecida e assim absorvida pelo velho. O processo de reconhecimento é para a maioria de nós de excepcional importância, visto que o pensamento está sempre funcionando dentro do campo do conhecido. No momento em que se reconhece uma coisa, ela deixa de ser nova. Compreende? Nossa educação, nossa experiência, nosso viver diário, tudo isso é processo de reconhecimento, de constante repetição e confere continuidade à nossa existência. Com a mente presa nesse processo, perguntamos se existe algo novo. Queremos averiguar se há ou não há Deus. Partindo do conhecido, pretendemos encontrar o desconhecido. É o conhecido que causa um medo ao desconhecido. E por isso dizemos, preciso encontrar o desconhecido, reconhecê-lo e trazê-lo para o conhecido. Tal é a nossa busca na pintura, na música, em tudo. A busca do novo para interpretá-lo sempre em termos do velho. Esse processo de reconhecimento e interpretação, de ação e de preenchimento, não é criação. Não há possibilidade de expressar o desconhecido. O que se pode expressar é uma interpretação ou reconhecimento de algo que chame o desconhecido. Cumpre, pois, descobrir por você mesmo o que é criação, porque, do contrário, sua vida é mera rotina em que nenhuma mudança, nenhuma mutação ocorre e com a qual você se aborrece rapidamente. A criação é o próprio movimento criador.
e não a interpretação desse movimento na tela, na música, em livros ou numa relação. Afinal de contas, a memória encerra milhões de anos de lembranças, de instintos, e o impulso para ultrapassar tudo isso faz parte ainda da mente. Desse fundo do velho procede o desejo de reconhecer o novo. Mas o novo é algo totalmente diferente. Ele é amor, e não pode ser compreendido pela mente, que está aprisionada no processo do velho e tentando reconhecer o novo. Essa é uma das coisas mais difíceis de transmitir, de comunicar, mas desejo comunicá-la, se possível, porque a mente que não se acha nesse estado criador está sempre em processo de deterioração. Esse estado é intemporal, eterno. Não é comparativo, não é utilitário e nenhum valor tem em termos de ação. Ninguém pode servir-se dele para pintar quadros ou escrever maravilhosa poesia shakespeariana. Mas sem ele, não há realmente amor. O amor que conhecemos é ciúme, geralmente cercado de ódio, ansiedade, desespero, aflição e conflito. E nada disso é amor. O amor é coisa eternamente nova e irreconhecível. Ele nunca é o mesmo, e portanto é o supremo estado de incerteza. É só no estado de amor pode a mente compreender essa extraordinária chama da criação, que é Deus, ou outro nome que lhe quiser dar. Só a mente que compreendeu as limitações do conhecido e, consequentemente, dele ficou livre, pode achar-se naquele estado criativo em que não existe fator de deterioração. Desejam fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo nessa manhã? Pergunta: o sentimento de termos uma vontade individual é a causa do medo? Resposta: talvez seja, mas que entenda pela palavra individual. Você é individual? Tem um corpo, tem um nome, uma conta no banco, mas se interiormente está acorrentado, tolhido e limitado, você é um indivíduo? Como todos os outros, está condicionado, não é? E dentro dessa limitada área do seu condicionamento, que chama o indivíduo, tudo acontece. Suas aflições, desesperos, seu ciúme, seus temores. Essa entidade estreita e fragmentária, com sua alma individual, sua vontade individual e demais futilidades, dela tem muito orgulho. E com ela deseja descobrir Deus, a verdade, o amor. Isso não é possível. O que pode fazer é só estar consciente do fragmento que é e de suas lutas, e perceber que o fragmento não pode jamais tornar-se o todo. O que quer que faça, o raio nunca poderá tornar-se roda. Portanto, cumpre investigar e compreender essa existência separada, estreita, limitada, esse suposto indivíduo. O mais importante nisso tudo não é sua opinião ou minha opinião, mas deve descobrir o verdadeiro. E para descobrir o verdadeiro, não deve a mente temer, ser tão despida de medo, que seja de todo inocente. Só essa inocência vem a criação. Obrigada por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.